Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E muito bem, estamos recebendo o Emanuel Pinheiro Neto, o famoso Emanuelzinho ou Nenelzinho para os mais íntimos, deputado federal. Demorou para vir, né, Ana Carla? Está vindo aqui no Conexão, primeira vez que o senhor vem aqui. Na verdade, eu já vim no programa. No Repórter MT, né? Agora no Conexão acho que é a primeira vez, seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Participa aqui comigo dessa entrevista, Ana Carla Costa, minha parceira de bancada, sócia já do programa, né, Ana Carla? Emanuelzinho, você quer ser prefeito de Várzea Grande? Na verdade, eu quero ser um grande deputado federal. Hoje esse é o meu foco. Grande você já é, você tem 1,80m e alguma coisa. Grande na qualitativo. Veja, fui eleito o deputado mais jovem da história de Mato Grosso, na primeira candidatura, por uma conjuntura, desde a força política do então deputado e hoje prefeito Emanuel Pinheiro, pelo momento que pedia renovação, pelas propostas que colocamos durante a campanha eleitoral, e conseguimos sair do pleito com quase 80 mil votos, uma votação expressiva na nossa primeira candidatura, que mostra a força do nosso grupo político. Foi dos mais votados aqui, né? E a seriedade do nosso trabalho. Mas eu tenho dito constantemente nas entrevistas, pelas cidades por onde passo, que eu não quero ser lembrado como deputado mais jovem da história de Mato Grosso. Ao final do meu mandato, quero ser lembrado como deputado que mais atuou, que mais elevou o nível do debate em Mato Grosso, que mais ajudou a melhorar a vida das pessoas que vivem no nosso estado. Então esse é o meu foco, ser um grande deputado federal. Antes de ser deputado, você fazia o quê? Eu, primeiro, estudei faculdade de Direito, formei em Gestão Pública, tive a oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia, trabalhei 2 anos na Defensoria Pública, fui assessor parlamentar e hoje estou como deputado federal. Olha como é que são as más línguas, né? O pessoal fala, o primeiro emprego dele já foi como deputado. Então é errado, então tá errado, né, cara? Mas se fosse, seria uma sorte, né? Seria uma sorte, um negócio bacana. Depende, é um trabalho exige muita responsabilidade. Tá pegando fogo lá em Brasília, né, cara? Literalmente e também no sentido figurado dentro do Congresso. Mas eu me coloquei à disposição sabendo da responsabilidade que enfrentaria, faço com muito ânimo, com muita boa vontade, com muito idealismo. Não considero um trabalho na profissão, mas essa vocação, esse ideal que eu exerço hoje. Queria só aproveitar, pegar um gancho na sua pergunta com relação à Várzea Grande, né? Que se está discutindo muito essa questão. As eleições anteciparam esse processo de candidaturas, tal, foi antecipado. E existe esse boato que você seria candidato a prefeito lá de Várzea Grande. Isso em algum momento teve alguma coisa concreta ou foi uma jogada política do seu grupo para que pressionasse de certa forma os campos para apoiar a candidatura do seu pai a prefeito aqui de Cuiabá, a reeleição, né? Uma vez que o DEM tem aí os campos já, tanto o Júlio quanto o Jaime, já manifestaram muita simpatia pela reeleição do Emanuel Pinheiro. E aí isso de repente seria até uma forma de negociar. A gente não lança candidato em Várzea Grande, mas vocês apoiam aqui a eleição. Porque todo mundo que conhece a história dos campos sabe que ninguém põe pressão neles. Eles têm independência, o eleitorado deles e o serviço prestado deles. Segundo ponto, que eu fui um dos deputados mais votados de Várzea Grande. Sou hoje o único deputado do PTB, quero fortalecer o PTB na Baixada Cuiabana, no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, especialmente em Várzea Grande. Então, no diálogo com as minhas lideranças, com o meu grupo político, queríamos fortalecer o PTB lá e me sugeriram também que eu focasse com um pouco mais de prioridade em Várzea Grande para reconstruir o PTB nesse município. Mas chegaram a falar para você ser candidato lá? Vou concluir. Então, me sugeriram que mudasse o domicílio eleitoral. Essa informação acabou também chegando no ouvido da imprensa e começou a ser especulação da minha boca. Nunca saiu nada, mas eu fico muito contente de meu nome hoje, tão jovem, meu primeiro mandato, ser lembrado como um possível candidato a prefeito, mas vejo que hoje lá tem nomes muito fortes, nomes possíveis, e eu hoje estou 100% focado no meu mandato de deputado federal, em ajudar a Várzea Grande como deputado federal. Tenho dito também que não tem medo de eleição, gosto da disputa, gosto dessa construção. Mas hoje o meu foco em Várzea Grande está 100% como deputado federal. Então, essa possibilidade houve, né? Houve esse convite ou essa intenção... Houve uma especulação. Eu trabalho junto com o senador Jaime Campos, com o prefeito Lucimar, quero ter oportunidade nesse finalzinho do mandato dela, ter a oportunidade de ajudá-la a concluir o belo mandato que vem fazendo, ser parceiro também do senador Jaime Campos, de ajudar a melhorar ainda mais a vida das pessoas que vivem em Várzea Grande. Então esse é um trabalho que eu vou tocando um dia de cada vez com a consciência da oportunidade que tenho de ser deputado federal. Quero ajudar Cuiabá, Várzea Grande. Mas seu domicílio eleitoral é Cuiabá? É Cuiabá. Não mudou, mas nem pretende mudar? Não, mas hoje até eu estava verificando, existe até a jurisprudência
que permite que, se você já foi votado, já houve uma atividade eleitoral em determinado município, você pode eventualmente disputar naquela cidade sem ter necessidade formal da mudança de domicílio. Então, é uma o senhor consultou isso, quer dizer, o senhor não, você, né, consultou isso. Todo ambiente legislativo, eu preciso conhecer. Eu vou pegar o seu gancho também, de Capitão Gancho. A senhora aí. O menino tem 23 anos só, ele tem essa cara de velho dele, mas ele tem só 23 anos, é isso? 24. Ou você é gato? 24. Não é gato? 24 anos, cara. E já deputado federal, pretende ser, num futuro não tão distante, prefeito de Cuiabá também? Não? Veja, eu não tenho essa vaidade. Eu sou deputado federal, uma ocupação importante dentro do contexto político do estado de Mato Grosso. Estou muito realizado de poder servir o meu estado como seu deputado federal, e é um passo de cada vez. Se um dia houver oportunidade, se a conjuntura favorecer, se as pessoas que vêm em Cuiabá entender que o meu nome é o nome possível, estou pronto a batalhar. Por que você falou em vaidade? Não entendi. Você prefere uma vaidade ou é um projeto? Porque tem pessoas que só olham o cargo por causa da vaidade. A gente pode interpretar, mas Brasil 24 anos quer ser prefeito por vaidade. Mas não é. Eu sou deputado federal, estou muito contente com isso. E se for para ser, justamente não é para um projeto de vaidade, de ambição de poder, é justamente para servir mesmo. Cresci nesse ambiente, tem uma história da família que serviu o estado de Mato Grosso como deputado, como vereador, como senador. E hoje estou tendo a minha oportunidade. Então quero fazer isso com muito idealismo, com muita vontade sincera e autêntica mesmo diante das pessoas. Eu perguntei porque, obviamente, você está no primeiro mandato de deputado federal e você não pretende, acho que você não pretende encerrar a tua carreira em 4 anos. Você está começando a tua carreira política, então muita coisa deve vir pela frente. O que você planeja para a tua vida política? Veja, sabe o que eu penso para a minha velhice? A velhice eu vou colocar quando eu tiver ainda uma fase ainda mais madura, lá para os 40, 45, 50 anos. Eu quero lecionar. Me chamou de velho? Não, com todo respeito aqui. Me chamou de velho, rapaz. 45 velho. Me chamou de velho. É a idade mais madura. Eu quero lecionar, quero ter a oportunidade de lecionar em universidades, tanto na área de Direito quanto na faculdade, quem sabe, de Filosofia e Teologia, que são duas paixões que eu tenho na minha vida. É isso que eu coloco aí a médio e longo prazo. Você estuda Teologia? Na verdade foi o seguinte, você queria ser padre? Eu estudei um ano, me preparei um ano para ir para o seminário. Então eu tive um contato muito grande com a filosofia, com a teologia, uma paixão que eu tenho particularmente. Gosto muito da história antiga, da Igreja Católica, da Igreja Protestante, dos filósofos antigos. Então é uma paixão que eu tenho e quero exercer isso no futuro. Por isso que eu digo, eu tenho já um patamar que quero fazer. Mas você não pretende ser padre? Rapaz, eu não sabia, você sabia disso? Que ele queria ser padre? Eu já tinha ouvido falar. Passou hoje, estou namorando já. Você viveu no celibato também? Não, veja, foi um... Aqui é a vocação poder, parceiro. Veja, aqui é diferente o papo. Eu vejo que a vocação comunitária que existe dentro de mim, eu tinha interpretado de uma outra maneira. Eu tinha interpretado de uma forma como uma vocação sacerdotal. Mas eu consegui encontrar melhor entendendo que uma vocação política era uma vocação para o outro, só que um era teologicamente... E quando surgiu esse start que... a sua vocação, você poderia atuar de uma forma na política, não como padre? Então veja, eu nasci no ambiente político. Os padres hoje atuam muito na política. Sim, muito. Conhecendo a política dentro dos seus bastidores. Tanto bastidores da articulação política, bastidores do exercício do mandato, os bastidores de uma campanha eleitoral. Conheci desde pequeno como funcionava. Eu nunca quis isso para mim. Eu sempre via como era muita correria, muita dedicação do meu pai. A ausência do seu pai. Às vezes a ausência. Em casa contribuiu para isso? Não existia uma ausência afetiva, mas às vezes uma ausência física mesmo, de presença. E eu não queria isso para mim. Então, eu estudei no colégio salesiano, eu tive formação católica, estudei no patronato de Santo Antônio, depois no salesiano São Gonçalo, e tive contato muito grande com a vida da igreja. Fui coroinha, acólito, participei da atividade pastoral, e na minha cabeça, naquele momento, eu queria servir as pessoas numa vocação sacerdotal. Aí então, em 2016, o então deputado Emanuel Pinheiro saiu candidato a prefeito de Cuiabá. Eu conversei com o padre reitor do seminário Cristo Rei, que eu ia ficar alguns dias fora porque iria para a campanha. Você estava em regime interno? Não, no final de semana a gente tinha as formações, era chamado aspirantado, para que no final do ano se dissesse se você iria entrar ou não. Então, de licença, fui para a campanha e depois acabei que não voltei mais. Mas continuo católico, a minha fé firme, só foi recolocada a minha vocação comunitária. Antes da vocação sacerdotal, hoje é uma vocação política. Rapaz, Interessante, né? Sinceramente, um jovem hoje em dia, os jovens não... Eu não fazia ideia, mas ele não falou no celibato, você viu que ele escorregou, ele não quis falar. Curioso, né? Ele ficava no celibato. Mas eu queria pegar um gancho nessa questão de projeto futuro e tal.
Existe aí todo um desgaste envolvendo o seu pai com relação ao escândalo da propina, do paletó e a possibilidade de ele não ser candidato à reeleição, né? É claro que a movimentação que ele vem fazendo nos últimos tempos demonstra claramente que ele quer ser candidato à reeleição. Mas existe, ou existiu dentro de casa, uma conversa, ou dentro do grupo político, da possibilidade do Emanuel pai recuar e o Emanuel filho entrar para a disputa à Prefeitura de Cuiabá? Não, nunca existiu. Todos sabem que eu estou 100% focado no meu mandato, vivendo 24 horas para o meu mandato. O prefeito Emanuel Pinheiro sabe muito bem de onde veio, aonde quer chegar, está se desdobrando 24 horas por dia para ajudar sincera e autenticamente a melhorar a vida do povo cuiabano. E quem vai dizer se ele vai à reeleição ou não, não sou eu, não são vocês, não é a família, é o povo cuiabano. Se houver o sentimento popular de que ele pode ir à reeleição, de que ele tem a capacidade, que tem o apelo popular, é o povo. Mas vocês já analisaram se isso não for possível, se a rejeição estiver muito alta e, enfim, outros fatores contribuírem para que ele não seja candidato à reeleição? Um outro nome que seria o plano B de vocês, da família, do grupo? Não, eu vou te dizer o porquê. Emanuel Pinheiro e a família não estão preocupados com a reeleição. Ainda falta 1 ano e meio de mandato e a gente vê que ele está 100% focado no mandato dele. Muita coisa foi feita. Ele falando bastante de política, isso é natural. Que já tem 11 partidos que querem apoiar. Isso é natural. Todo prefeito de uma capital e prefeito de qualquer município, uma reeleição se aproximando, ele se prepara se ele for ou não. Isso é natural, isso faz parte da natureza então política do processo. Hoje não tem, porque ele não está preocupado com isso. Eu falo dos bastidores internos da família. Ele está 100% focado no trabalho, no seu mandato. Desculpa, mas a gente vê a movimentação dele na imprensa, por exemplo, é muito focado a questão da reeleição, muito. Mas você está vendo o seguinte, você está pegando 10 minutos de fala dele na imprensa durante uma semana toda de trabalho. Você pega o trabalho que ele fazendo das 7 horas da manhã até meia-noite todos os dias. 10 minutos que ele pega e fala para a imprensa, está sendo colocado acima de todo o trabalho que ele está focado em Cuiabá. Não é só isso também, né? Existem informações de bastidores, reuniões, enfim. Mas então, assim... Os bastidores, estou falando dos bastidores da família. Então não existe um plano B aí. Ou não existe essa possibilidade, essa discussão de que ele... Porque houve, até, se não me engano, a sua mãe foi publicamente disse que não tinha interesse que ele fosse candidato à reeleição. É verdade. Botelho veio aqui e falou que isso não é verdade. Né? O deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia. Botelho é nosso amigo. Parece que a Márcia não quer. Ele falou quem? Falou que ela não quer. Disse que ela quer. O Botelho é nosso amigo, companheiro já de longa data, mas estou falando dos bastidores da família. Márcia Pinheiro, de certa forma, não sei se é o termo correto, mas ela sempre se incomodou com a presença de Emanuel Pinheiro na política. Por quê? A exposição é muito grande, a rotina é muito intensa. Naturalmente, a família sente um pouco isso. Isso mas é ela natural. participou bastante, eu noto que ela está sempre Só que ela, já que está todo mundo junto, ela se dá ao máximo, ela se desdobra ao máximo, até que tem feito um grande trabalho como primeira-dama de Cuiabá. Mas se fosse por ela, por escolher, eu não estaria como deputado, Emanuel Pinheiro não estaria como prefeito, se fosse uma opção dela. A gente conversa muito, escuta ela como o cérebro, como eu digo, o cérebro da casa, mas no final a gente não segue o cérebro, segue o coração. E ela teria vontade ou desejo de ser candidata? Nunca enxerguei isso nela. Não? Talvez ela possa dizer, mas eu nunca enxerguei isso nela. A Márcia é uma figura simpática, né? Ela é muito trabalhadora, é uma paranaense, já coração mato-grossense. Super simpática. Mas que se desdobra. Já teve aqui também, né? Enfim. Tá na hora de voltar aqui no Conexão, seria legal uma Conexão. Já veio aqui? Já veio aqui? Já veio onde você veio da outra vez também, sim. com a Ana Cristina. Bom, vamos falar de Brasília? Vamos. Né? Você tá lá no meio daquele fogaréu todo, o Congresso pega fogo. Você é da turma do pau? Corta de mim aí, ou você é da turma do pau? Não, eu sou da turma do equilíbrio, da turma do consenso, da turma Tem uma turma lá que quer ver o circo pegar fogo, né? É o pau e o pau. Veja, somos 513 deputados, 81 senadores de todas as unidades da federação, todos os estados, Distrito Federal, cada um com uma cultura, cada um com uma formação política distinta, cada um em uma etapa diferente da sua vida. Então, as ideias se mesclam. Essa é a beleza do parlamento. É o seu caráter heterogêneo, a sua multiplicidade. Então, você vai encontrar as mais diversas correntes de opinião e de atuação política. Eu sou a do consenso, a do equilíbrio, a de se conciliar para se chegar a algum lugar. Eu entendo, a gente vive hoje um momento muito apaixonado. Isso é natural.
O mundo é assim, é cíclico. Uma coisa que aconteceu lá no passado, já vivemos um momento de paixão no passado, as coisas se acalmaram, voltaram a um momento apaixonado, as coisas se acalmam, hoje a gente vive num momento apaixonado novamente. Mas eu sempre opto pela conciliação, pela análise profunda das ideias. Essa partida da base, né? Do PTB, presidente, é da base do presidente Bolsonaro, Bolsonaro, né? Exatamente. Mas uma postura equilibrada. Em alguns momentos discordamos de alguns assuntos e votamos contrariamente. Mas isso não impede e não muda o fato de que acreditamos no potencial da sua equipe e da sua possibilidade de fazer um grande governo. Até porque ele está no início do mandato. Ele tem muito a se realizar. A gente quer ajudar naquilo que acreditamos que ele está fazendo corretamente e pontuar aquilo que a gente discorda. Mas ele está no início, equilíbrio. mas parece que já está há anos no cargo, né? Porque o desgaste é tão grande. Não, e muita coisa acontecendo. Cria né? um desgaste em cima do governo absurdo, né? Enfim, você sente isso também de seus colegas lá tentando criar e a turma do pau que eu falei? Sim, sentimos, como eu disse, é natural, é heterogêneo, é multiplicidade de opiniões, uns gostam do governo, outros não gostam, outros Qual que é a gostam sua do Bolsonaro. avaliação do governo Bolsonaro? Eu acho que a Como é avaliação é o tá, seguinte, o governo do presidente Bolsonaro está só se iniciando e até agora não houve nenhum problema grave do governo. Ele foi eleito para ser julgado em 4 anos, nós ainda estamos em 8 meses de mandato. Agora, isso é natural, isso ninguém fala em corrupção, ninguém fala em algo que ele tenha feito. Exatamente. Fala muito em algo que ele tenha falado. Exatamente. Não que ele tenha Agora, feito. as falas dele, naturalmente, às vezes acabam atrapalhando. Sim. Aí é uma questão particular dele que ele tem que resolver com a equipe Como dele. é que Mas essas falas agora, interferem só pra concluir, na Câmara? Só para concluir. Agora, a equipe dele, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, é um Dizem ótimo que ministro. é ótimo ministro, né? O ministro Mandetta, que inclusive já ajudou muito Cuiabá, está saúde. sempre sintonizado com o Mato Grosso, é um ótimo ministro. Temos também o ministro do Desenvolvimento Regional, que foi a fusão da pasta da Integração Nacional com o das cidades, o Gustavo Canuto. É um ótimo ministro jovem, 40 anos de idade. Então a equipe dele está caminhando, está fluindo A e ministra tem 4 anos da Agricultura, Tereza Cristina, que é neta do ex-governador de Mato Grosso, Fernando Tem Correia uma da relação Costa. muito próxima com o Também Mato está indo Grosso. muito bem, então acho que a equipe dele está indo muito bem. Agora a gente vai avaliar esse resultado daqui até o final do mandato dele, mas eu acho que a fala dele, concretamente, como você tem dito, atrapalha porque muitas vezes a gente perde o foco nas pautas de governo, nos projetos de governo, projetos de Estado e focam em questões Mas mínimas. será que isso não é caso pensado já dele? Pode até ser, Porque muitos não é dizem. tão Pode ser bobo, né? marketing, eu Muitos acho. dizem que é uma porque, estratégia. assim, Ninguém chega a presidente da República sendo bobo. Não é? Ninguém chega. Ele fala aquele monte de abobrinha lá. Desvia a atenção. Desvia o foco enquanto isso o Paulo Guedes aprova um monte de coisa, né? Os outros ministros todos emplacam os projetos e reformas estão andando. E não se discute essas coisas, essas reformas, assim. Eu vejo os veículos nacionais, Bolsonaro disse, né? Só que, André, Bolsonaro falou, a gente precisa não tem Bolsonaro fez. Enquanto isso, o Paulo Guedes só emplacando as coisas que ele quer e Só que a gente vocês também- vão aprovando lá quietinho e pronto. Só que a gente Concordo, tem que fazer uma análise. será que ele a não gente tem que usa isso analisar pra- também justamente pra tirar o que voto? ele era assim antes. Na eleição, Sim, todo concordo em ninguém partes. votou enganado. Claro que Né? não. Só pra Ele é dizer isso que eu concordo em e partes. mudou. Mas ele foi eleito para meter pela porta mesmo. Mas só Essa para dizer é a que real. eu concordo em partes. As falas dele. A fala sobre a Amazônia gerou agora uma comissão especial para avaliar as ações do governo na Amazônia. Na época, os cortes de educação e as falas sobre educação geraram a convocação do ministro para dar explicações na Câmara. Uma série de atitudes do governo que geraram reações da Câmara, reações intensas, temas que abalaram a relação entre legislativo e executivo, que deve ser harmônica, independente de como prevê a Constituição. Principalmente na figura do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que em vários momentos eles entraram em rota de colisão, né? Exatamente, o que eu não acho que é positivo. Quanto mais a Câmara e o governo se ajudarem, cada um cumprir Sim. a sua função constitucional previamente estabelecida, eu acho que é o melhor. Agora, se é uma estratégia, eu acredito que o presidente saiba mais que eu, tem muito mais experiência na política, espero que prove que eu estou errado. Está no até o final do Congresso há mandato. 28 Exatamente. anos, né, que ele estava lá. Exatamente. Tá difícil para eu poder fazer esse julgamento. do Conhece as presidente. entranhas todas ali. Por isso que eu acho que é muito marketing dele. Pode ser, Essa tomara que dê situação certo. que ele cria às vezes. Acho que se a economia começar a se recuperar, né? A economia vai bem, o resto é secundário. Veja, E O caminha. assessor Você não do vê o Clinton Trump. já dizia, É. James Carvajal. Não, é assessor esse? do Clinton. Do Clinton É, ou a economia é estúpida. Obama. Do Clinton. É, ele Campanha fala do mesmo. a Clinton. tônica de A qualquer economia é avaliação... estúpida. Se a economia estiver É. bem, tá tudo certo. cara. Exatamente, a tônica da avaliação do mandato de um presidente é a economia. Isso a gente não pode, não podemos julgar, mas também não podemos comemorar. Até porque recentemente o próprio Banco Central anunciou que a inflação estava prevista crescer mais que o esperado e o PIB menos que o esperado. Temos agora um problema conjuntural na Argentina, que é o nosso terceiro parceiro comercial, está numa dificuldade grande,
está numa crise fiscal, econômica intensa e que naturalmente prejudica o Brasil, porque o Brasil exporta. Nos afeta diretamente. Então, nos afeta diretamente. Temos alguns países da Europa dando índices de início de recessão. Sim. Então, naturalmente, o Brasil, dentro dessa conjuntura, pode prejudicar uma reação e um reaquecimento da economia brasileira que naturalmente prejudica o governo Bolsonaro. Então, mas isso não foi erro dos governos anteriores de Sim. se distanciar dos Estados Unidos, distanciar da China, distanciar de grandes países para mexer com Cuba, com Venezuela, Irã, Iraque, O que eu estou dizendo aqui Líbia é que a conjuntura pode não favorecer o Brasil e naturalmente acabar prejudicando o governo Bolsonaro. Mas é justamente aí que tem que se mostrar a sua competência, a sua equipe, poder passar por cima disso. Porque aí priorizou uma Argentina que estava quebrada, vem quebrada há muitos anos, né? Enfim, e distanciou dos americanos. A Dilma conseguiu brigar com o Obama, que é um lorde, cara. Não tem lógica um negócio desse. Mas enfim, perguntas, Ana Carla? Você é dono do programa? Eu sou dono do programa. Vamos falar de... Bom, tem um negócio aqui que eu achei bem... O senhor votou a favor lá do fundo partidário para pagar advogado de político condenado. O pessoal lá chama de... Como é que chama? Lula livre? Artigo Lula livre. Por que você votou a favor desse projeto? Veja, na política, a gente tem que procurar ao máximo não elitizar a política, mas democratizar. Eu conheço, no estado inteiro, por todas as regiões que já andei, candidatos, líderes comunitários, presidente de bairro, pessoas simples que querem entrar na política e têm a vocação e o ideal. A pessoa não tem recurso financeiro próprio nem para pagar o contador da campanha, não tem dinheiro para pagar o advogado. A legislação eleitoral é extensa e complexa. Ele vai lá e toma uma multa de 15 mil reais. Quem é que paga o advogado dele? A prestação de conta é muito complexa. Quem é que salva a vida dele? Então só entra na política quem tem dinheiro. Eu penso diferente, eu quero democratizar a política. E para isso, para eu poder oportunizar quem é mais simples entrar, você tem que oportunizar que pelo menos os partidos então banquem o seu contador e o seu advogado. Vamos deixar claro aqui, só entra na política quem tem dinheiro é um pensamento seu. Não, ele está dizendo que porque as pessoas distorcem, né? Se não utilizar o fundo... Manelzinho, só entra na política quem tem dinheiro. Não. O povo é maldoso. Eu estou fazendo uma reflexão. Vamos deixar claro aqui. Mas eu não afirmei, eu Sim. convoquei uma reflexão. Então quer dizer que só entra na política quem tem dinheiro? Sim. Não, é por isso que eu estou votando a favor disso. Favorecer as pessoas que não têm um alto poder econômico e que têm a oportunidade de disputar a eleição com mas qualquer acaba pessoa. Beneficiando a grande maioria de políticos condenados que realmente tem dinheiro. Mas aí não tem como que eu separe. Aí então? você vai usar o fundo partidário, que dá quantos bilhões que tem? Bilhão e 800, é isso? Para bancar advogado, para Renan Calheiros. Mas como é que eu vou separar? Zé Riva, aí fica a critério do partido. Né? Aí é uma coisa que você não tem como censurar. A população tem que avaliar, então não votar nos candidatos daquele partido. Veja, qual que é o grande problema da Lava Jato? É financiamento público ou financiamento privado de campanha? Odebrecht, JBS, privado. Andrade Gutierrez. De onde é que veio a grande compra dos parlamentares, que tiraram a independência política dos parlamentares, evitaram convocações de CPI, tiveram desvio de dinheiro para poder beneficiar as empresas? Onde aconteceu? Financiamento público ou privado? Então fica até difícil a gente poder explicar que às vezes é um investimento que a gente faz agora que previne atos ilícitos lá na frente. Isso a gente tem que... É até bom que vocês me dão a oportunidade de falar e poder mostrar o meu ponto de vista sobre isso. Porque muitas vezes hoje, como a gente viu um momento pouco dos fatos e mais das narrativas, mais das versões que fazem dos nossos atos, é importante a gente ter essa oportunidade. Pode falar à vontade. Mas a opinião pública fica muito dividida, né? E indignada, porque assim, você utilizar dinheiro público para pagar advogado para políticos que cometem algum tipo de irregularidade, eu não estou dizendo especificamente as contas de campanha. Conta de campanha é uma coisa específica, né? Não é nenhum ato ilegal, às vezes por erro, enfim. Mas a questão é o seguinte, como separar isso, né? E se aquela pessoa foi condenada justamente porque não teve uma defesa digna, porque não tinha o conhecimento jurídico, não tinha as condições de não tem como separar isso, né? É um desafio. Você não utilizar o fundo ou para pagar advogado para todos os problemas que existirem, ou apenas específico com relação à campanha? É uma possibilidade. A gente teve dificuldade de encontrar isso, e eu prefiro beneficiar e proteger aqueles que têm menor poder aquisitivo e menor poder econômico. É um risco que eu corro eleitoralmente, mas é algo que eu faço com a minha consciência de estar ajudando essas pessoas. Até porque eu fui um deputado eleito pelo movimento comunitário, eu sei as pessoas que me acompanharam, que me apoiaram, sei de onde elas vêm, sei da dificuldade que eles têm para viver na política, e olha que eles não têm mandato. Então como é que eu vou falar para eles, se você tomar uma multa porque você não tem esse conhecimento, você vai ter que pagar do seu próprio bolso. De onde que ele vai tirar? Então é uma reflexão pessoal minha. Porque eu acho que devia mudar tudo isso aí, sabe? Campanha não custa tão caro, aliás, não custa nada, né?
devia ser só na televisão e na internet, mais nada. É uma discussão a ser feita. Todo mundo tem o mesmo tempo, o mesmo horário e acabou, não tem esse negócio de partido, coligação, nem nada. Não, mas a produção... Se não é democracia. O André, mas essa questão da TV também... Porque tem cara que... Você vê o Dante, teve 100 e não sei quantos mil votos, ou não? 1990? E não foi eleito. Não foi eleito deputado federal, na época, né? Era do PDT. Enfim, quer dizer, a maioria não prevaleceu. Posso só fazer um... Tá errado. Aí entra Posso reforma fazer uma política, né? É porque qual que é o entendimento... Aí eu queria perguntar, não dá para se emplacar um projeto nesse sentido? É que veja, qual que é o entendimento da legislação brasileira, do sistema eleitoral brasileiro, quando coloca o sistema proporcional por legendas? É porque se entendia naquele momento que existia uma força dos partidos na representatividade. Por exemplo, o PSDB representava naquele momento o Partido Social Democracia Brasileira, o PT o Partido dos Trabalhadores um pouco mais à esquerda, o PSB o Partido Social. E você queria garantir margem de representatividade a todos esses partidos. Porque às vezes você tem uma pequena parcela da população, vamos supor, que pensa como o PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Uma minoria da população. Mas então quer dizer que eles, mesmo sendo pequenos, não merecem representatividade na Câmara Federal? Então se buscou oportunizar a todas as correntes de pensamento a oportunidade de uma voz dentro do parlamento para que tivessem a sua opinião expressa. Aí é um diálogo que a gente tem que se ter. Então vamos aprovar o distritão, que é só o voto absoluto. Então, como é que está essa discussão na Câmara atualmente, né? Existe uma discussão de que podem aprovar algumas mudanças nas regras eleitorais já para a eleição do ano que vem. Acho que não dá tempo, né? Outubro é um ano antes, né? Difícil. Seria que ser agora no final do mês, início, não dá tempo. Muito difícil. Então, assim, o que está sendo discutido de reforma política ou não está sendo discutido? Há uma conversa interna dos partidos na Câmara mas para a eleição de 2022 pode haver uma reconfiguração e uma reforma política mais profunda, especialmente no sistema eleitoral. E eu, particularmente, tenho uma simpatia muito grande pelo voto distrital. Por quê? Porque aí vamos ter que avaliar. Mas o distrital, sendo misto ou não. Por quê? Você divide o Estado em hoje na prática já é assim, né? Porque cada deputado já representa a sua região. A gente já tem indiretamente deputados distritais. Mas o coeficiente ainda vale. É que daí você não garante 100%. Que, por exemplo, hoje a região do Araguaia não tem nenhum deputado nascido de lá, deputado federal. Tem o deputado Carlos Bezerra, que tem sempre uma votação muito boa lá, mas ele não é de lá. Você tem... Com o voto distrital, você garantiria a todas as regiões do Estado assento na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. E você garantiria força política a todas as regiões do Estado. Porque se uma região não elege o deputado... Qual é a tendência política? Você acha perde força política, perde força econômica. Você acha que isso passa para a eleição de 2022? Torço que sim, vejo muitos deputados que pensam dessa maneira. Além do voto distrital, alguma outra alteração significativa para a eleição de 2022? Essa é a grande discussão. A discussão é essa e outra situação, a unificação das eleições. Porque, por exemplo, vocês disseram aqui no início, a gente estava conversando, falta 1 ano e meio para a eleição, a gente já está aqui discutindo o tempo todo. Isso naturalmente atrapalha a gestão. Porque ao invés de estar focado 100% na sua administração, você tem que focar, porque naturalmente a imprensa vai divulgar a fala dos outros candidatos que querem muitas vezes fazerem manobras para prejudicar, que às vezes nem são verdadeiras, às vezes são, às vezes não são, mas tira o foco da administração para o bem das pessoas e se leva para a especulação do debate político. Mas também uma eleição unificada também pode complicar um pouco os temas, né? O prefeito está discutindo a questão do município, aí o estado, o governador de outra, a população vai ficar muito confusa. É isso que a gente tem que avaliar, porque há prós e contras, né? A gente pode pensar também em contra, mas então de 2 a 2 anos vai ter que ficar parando toda hora para discutir a eleição. Mas é bom, democracia é isso, deputado, né? Votar, exercer o voto. Custa caro. Tá vendo? Há prós e contras. Essa é a questão. Por isso é importante o debate. Eu também não tenho uma opinião definida com relação ao seu contra a favor, mas eu acho que exercício você não é contra a favor, muito pelo contrário, é isso. Sou em cima do muro, igual sou uma tucana, né? Mas assim, com relação à coligação, né? A coligação não vai não ser comprometida para o ano que vem, vai ser um problema. Mas eu tenho a impressão que para 2022 isso pode cair. Porque os deputados federais, eles vão ter muita dificuldade de alcançar o coeficiente e montar essa chapa para que consiga. Porque tá o quê? 180 foi na última eleição? Nessa faixa, 160, 180 Mas agora, mil. O senhor acha que vai mudar isso para 2022 com relação às coligações? Eu não gostaria que mudasse. Até porque eu entendo que a chapa pura fortalece justamente a identidade dos partidos. Porque às vezes um determinado líder partidário está formando o seu partido para disputar as eleições, por exemplo, de vereador. Ele está vendo que na reta final ele não vai conseguir o coeficiente necessário, então ele se alia a um partido que não tem nada a ver com sua identidade partidária.
Então isso é muito prejudicial para a democracia, o que justifica. Mas ao mesmo tempo, assim, eu concordo, mas entendeu? Você, enquanto deputado federal, vai ser difícil você atrair candidatos com votos para sua chapa, porque você já tem mandato, né? Daí é um desafio Ninguém nosso. vai querer concorrer na sua chapa, por exemplo. É um desafio nosso. É um desafio nosso que nós temos de montar a habilidade em apresentar uma perspectiva positiva para os candidatos. É um desafio que vão ter para os parlamentares. A população não vai estar preocupada com isso, nem tem que se preocupar. Só o candidato Só mesmo, o candidato. né? E tá certo, assim, nós estamos aqui para isso. As pessoas falam muito em democracia, mas sabe, eu discordo de muitas coisas que acontecem. Se você pegar... eu sou um discordador. Se você pegar que o Mato Grosso tem quantos deputados? 7? 8. 8 deputados. São Paulo tem? 70, se não me engano. Que democracia é essa? Né? Então, qual é a força que tem Mato Grosso, qual é a força que tem São Paulo? É por isso que... A força tem Mato Grosso, que força tem Goiás. Goiás tem quantos? 17, 18? Tem um pouquinho mais que aqui. Né? Enfim... mas aí você já tem o Senado que já são os representantes de forma igual. Na Câmara você brigar por emendas, por um monte de coisa, por teu estado, enquanto tem outro estado que tem uma força gigante e o seu está ali. Deveria ser mais proporcional. No Nordeste, eles se unem, né, e ficam... Deveria ser mais proporcional, para ser mais democrático. Sim, eu entendo o seu posicionamento. Só fazer aqui o papel de advogado diabo, só explicar o outro lado da parte. Quem é o diabo aí? O outro lado aqui. O sistema bicameral, o sistema bicameral do Legislativo Brasileiro Federal é justamente para isso, porque você tem a Câmara dos Deputados que representa o Brasil. Então, em tese, eu represento o Brasil. E você tem equiparado no Senado 3 senadores igualmente para cada estado, justamente para equiparar as forças. É senador da República, não precisa trabalhar só para o estado. Só que na prática não funciona bem assim, porque o Senado naturalmente trabalha para o Brasil, os deputados trabalham também para o seu estado. Então, é uma coisa na teoria. Por isso que eu falo que mas na prática não conhece 100%. No cabo de guerra ali a gente perde. Não dá. Enfim, competir com outros estados que tem 70, 80, 50 e nós com 7, 8. Acho que a gente precisa de uma reforma política, uma reforma tributária, enfim, porque a gente precisa... Então, mas e aí, você como deputado não consegue colocar um projeto nesse sentido? O que você está trabalhando lá? O que você pode falar do teu trabalho em Brasília nesse sentido de mudar? Afinal de contas, você é um deputado jovem, foi eleito para isso, para tentar mudar alguma coisa. Tem uma bancada muito jovem na Câmara, né? Tem os matusalênicos também. Veja, hoje nós temos... Tem muita renovação. Nós temos, hoje tem a deputada Luísa Canziani. Carlos Bezerra, por exemplo, é jovem, né? Tem muita Mas experiência. foi o único de Mato Grosso que conseguiu se reeleger. Carlos Bezerra é imorrível, como eu disse. Ele é imorrível. Veja, nós temos hoje uma bancada jovem. A Luísa Canziani, que é do meu partido Paraná, foi eleita com 22 anos. Kim Kataguiri de São Paulo foi eleito com 22. Eu fui eleito com 23. Temos a Tabata, foi eleito com 24, 25. Temos mais deputados de São Paulo com 25 anos. Lá depois também temos Pinheirinho, que está com 28 de Minas Gerais. Então, uma bancada jovem e que está trabalhando, está se desdobrando. Mas, atualmente, uns têm projeto que se tratam de Brasil, outros têm alguns projetos que tratam especificamente do seu estado. Então, cada um atua na sua personalidade, na sua característica. Uma parte que a renovação não significa qualidade. Exatamente. Não estou questionando, tem muita gente jovem, inclusive da sua idade, que eu estou impressionada com o senhor hoje aqui, realmente preparado. Nunca tinha te entrevistado. E tem outros deputados jovens, como o Kim, é uma pessoa, a Tabata, eles são muito preparados. Mas a gente vê muita renovação que ocorreu que sem qualidade. A renovação não significa para melhor, né? Não existe. Eu falo, é uma aposta na esperança. A nova política. A nova política não, é a boa política. Lá nos anos 90 teve isso, você não vai lembrar, claro, você não é nascido, mas teve isso também, do tal de Lindbergh Farias, que era renovação. Era um nenelzinho da época e deu no que deu, né? Enfim, e hoje ele já é velhinho também, tem mais de 50. Não, era essa idade. Veja, é velhinho. Qual que é o meu entendimento? Posso só colocar meu entendimento sobre isso? A partir do momento que uma geração... Então nem sempre tem qualidade, né? A partir do momento que uma geração envelhece e amadurece, a geração nova que entra, que não tem a experiência e a bagagem, naturalmente procura salvadores, procuram pessoas que possam mudar o sistema, o status quo. Então isso é cíclico. A gente teve, por exemplo, vou dar uma... Não colocando aqui juízo de valor ou mérito, mas só avaliando cientificamente. No década dos anos 50 e 60, Jânio Quadros. Foi a busca, a renovação. No final dos anos 80 e início dos anos 90, Fernando Collor. Se passa mais 20, 30 anos, Jair Bolsonaro. Então, a partir do momento cíclico mesmo. Ocorre essa busca por uma... É a síndrome do E eu acho que é no mundo, né? Você vê esse movimento mundial.
né? Se a gente está mais conservador, mais à direita, e isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Você vê a França, você vê os Estados Unidos, você vê outros países. Tínhamos a seção da esquerda antes, hoje é da direita. E agora você sabe que a França já colocou umas bombas de destruição em massa no Brasil, né? Por causa da briga do presidente. Sim, já tem. Macron. É que o pessoal não sabe, mas tem Peugeot, tem Renault, tem Citroën, tudo bomba de destruição em massa, rapaz. Você cuidado com esse negócio. Bom, eu perguntei para você sobre projetos eu ia falar Assembleia. Na Câmara dos Deputados. E aí, me fala dos seus projetos. Deixa eu contar então um pouco do meu trabalho na Câmara dos Deputados. No primeiro momento, eu coloquei uma pauta específica, que eu tenho uma preocupação muito grande com a violência doméstica no Brasil. Sou o primeiro vice-presidente da Comissão de Defesa de Direitos da Mulher, especialmente que a gente vive um cenário epidêmico. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. Temos uma média de registro... Mato Grosso é o terceiro no Brasil em feminicídio. Né? Temos uma média de 3 feminicídios registrados diariamente, tentado ou consumado todos os anos no Brasil, dá uma média de mais de 1.000 ao ano. De todos os países da América Latina, o Brasil concentra 40% de todos esses crimes, e o dado que eu acho ainda mais impressionante. Ainda que a Lei Maria da Penha seja considerada uma das leis mais avançadas do mundo nesse sentido, pesquisas mostram que 70% das mulheres têm medo ou vergonha de denunciar. Sim. Então é um paradoxo, é um desafio que a gente tem. Então já apresentei alguns projetos. Já melhorou muito, mas ainda precisa... Exatamente. Para dar tempo de apresentar tudo, eu vou fazer uma pincelada. A maioria ainda apanha e fala que é da escada. É isso que está acontecendo. Muitas vezes por vergonha ou medo. Eu apresentei o projeto de lei 1119 de 2019, que busca dar garantia efetiva às medidas protetivas, porque muitas vezes a mulher registra o boletim de ocorrência, recebe o documento atestando que o homem não pode chegar 300 metros próximo da casa dela ou então do seu local de trabalho, mas isso não acontece na prática. Então, o meu projeto de lei garante três institutos. Primeiro, a busca e apreensão das armas na casa do acusado. Seja legal ou ilegal, vai ser recolhida a arma, porque alguém que está ameaçando a mulher não pode ter porte ou posse de arma. Segundo ponto, o uso de tornozeleira eletrônica para que possa ser monitorado. Num terceiro momento, o trabalho de reeducação, porque se ele for preso, um dia que ele sair, ele vai querer ir atrás da mulher novamente. Segundo ponto, na comissão do Fundeb tivemos uma atuação importante junto com a deputada Rosa Neide para conseguir garantir a permanência do Fundeb, em que tornamos ele permanente. O Fundeb tinha um prazo temporário para acabar agora em 2020, tornamos ele permanente e, além disso, aumentamos a contribuição da União, no caso dos estados e municípios que não atingiram o piso mínimo de investimento por aluno. Tivemos esse trabalho juntamente com o deputado Felipe Rigoni, apresentamos uma emenda que garante um portal de transparência dos recursos do Fundeb pela União sem custar gasto ao município. Um outro ponto, temos um projeto de minha relatoria na questão da causa animal, que tive apoio da causa animal, que proíbe hoje no Brasil a venda das coleiras de choque. Terceiro ponto, hoje benefício para Cuiabá. Conseguimos agora a liberação de R$500 mil de um convênio que existia, estava travado já há alguns anos, para a construção da Orla do Porto 2. Outro trabalho do deputado Emanuelzinho para Cuiabá, 500 mil para iniciar já as obras. Outro trabalho do deputado Emanuelzinho, garantimos a liberação junto com uma articulação com a Caixa Econômica Federal para o término e a entrega das 300 casas populares do residencial Nico Baracate 1. Estamos trabalhando para o Nico Baracate 2, Cuiabá, para o Nico Baracate 2, 3 e também para o residencial Jonas Pinheiro. Também tivemos o trabalho que fizemos junto à fiscalização junto à Câmara dos Deputados para os cortes e contingenciamento da educação em Brasília. Sou o único deputado de Mato Grosso que apresentou e aprovou emendas na reforma da Previdência. Tenho 2 emendas aprovadas, especialmente benefício aos policiais. Qual é a minha visão, o meu entendimento nesse sentido? A gente vive hoje um cenário de 64 mil homicídios ao ano no Brasil, mais de 1.000 homicídios ao ano só em Mato Grosso. E ao mesmo tempo que a gente tem uma legislação, e exige uma legislação cada vez mais forte, que prenda mais, que evite as saidinhas em Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente não fortalecer a polícia, não adianta ter uma lei forte e o agente efetivo que atua no dia a dia com uma baixa proteção. E a reforma da Previdência previa um corte de 50% na aposentadoria, na pensão por morte das viúvas ou viúvos que perdessem o seu marido na atividade policial. Invalidez também? Invalidez também. A minha emenda 111, 112 foi aprovada para que garantisse justamente esse amparo legal aos policiais e que dessem incentivo para que eles estivessem na rua atuando. Tivemos também um projeto, uma relatoria nossa, que com nossa articulação foi aprovado na defesa da mulher, em que os homens que agredirem as mulheres, se for comprovado e houver a condenação, ele vai ter que restituir a Previdência, economizando também os gastos do Brasil. Estou na frente parlamentar também do Pacto Federativo, em que já aumentamos o FPM, ou seja, o Fundo de Participação dos Municípios,
Também estamos trabalhando para descentralizar os recursos do governo federal, trazendo mais para os municípios e estados. Não é à toa que já temos aí a sessão onerosa que vai garantir só para Cuiabá 15 milhões de reais e mais recursos do FEX que estamos articulando junto ao deputado Nerigueira, que é o coordenador da bancada, que vai garantir 30 milhões somente para Cuiabá. Chapada vai receber mais de 1 milhão e vários municípios do estado de Mato Grosso. Então são uma série de passos que eu vou falando, eu vou lembrando aqui. Eu quero pegar o gancho do FEX aí. Okay. Vai acabar mesmo? Na verdade, o que o ministro Paulo Guedes tem em mente é fazer um outro modelo de FEX. Porque todo ano o Mato Grosso de canequinha na mão lá, pelo amor de Deus, a União não é obrigada hoje a passar esse recurso. Posso fazer Então taxa o agronegócio em 0 qualquer coisa por cento e pronto. É que veja, qual que era a ideia do FEX, a retrospectiva histórica. Na década de 90 você queria impulsionar... Porque não te cortamos já, claro, porque assim, o barão do agro, ele não paga nada, entre aspas, para exportar, e aí a União que tem que bancar isso. Exatamente. Ah, mas entrou o dólar no caixa do cara, não entrou o dólar no caixa do governo. E é por isso que eu defendo a revisão da Lei Candir. E vou explicar aqui o porquê. Na década de 90, quando o Brasil vivia um novo momento, tinha acabado de implementar o Plano Real, se queria dar um novo status para a economia brasileira, LRF, que estava começando a ser pensada, se tinha a ideia de impulsionar o estado de característica agroexportador. Mato Grosso, temos Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Sul, Paraná. Alguns estados com essa característica. Aí tem que industrializar, senão não adianta. Exatamente. Outros que tinham na produção de minério tinham característica, o Pará, Minas Gerais também atua nessa área. Então, se buscou incentivar a Lei Candir para que houvesse a desoneração, ou seja, não se paga nada, impulsiona o setor, gera riqueza, gera produção, gera dinheiro circulando no estado. Por exemplo, Mato Grosso. Naquele tempo, o Mato Grosso produzia cerca de 5 milhões de toneladas ano de soja. 20 anos depois, já em 2016, hoje a gente produz quase 30 milhões de toneladas ao ano. É outra realidade completamente diferente. Outra realidade. Gerou riqueza, mas o povo gerou o quê? Mas o que acontece? Essa é a pergunta. O que acontece? Né? Hoje, você ganhou o quê com isso aí? Me fala. Nada. Hoje o que acontece? O agronegócio, ele está muito mecanizado, com alta tecnologia, E os caras estão de avião, pouco emprego. Os caras estão de avião, gerando pouco emprego. Dodge Ram. E aí, cara? Você tem que andar de Uber. E o que se considera hoje, as pesquisas, é que Mato Grosso perde 5 bilhões ao ano de renúncia fiscal. E aí fica com o Pires na mão no governo para receber 400 milhões. Exatamente. Mas aí era para o governo... Se taxar um tiquinho só, recebe 1 bi fácil de imposto. Era para o governo ter aprovado uma lei em sequência à aprovação da Lei Candir que regulamentasse o FEX, que dissesse, todo mês de todo ano, tal mês de todo ano, por exemplo, agosto de todos os anos, vai ser pago tantos bilhões de reais a Mato Grosso para compensar. Só que essa lei nunca foi regulamentada. Então, por isso que os deputados e senadores ficam com o Pires na mão. Por causa dessa ausência e omissão do Congresso. A União não tem obrigação hoje de repassar esse dinheiro do FEX. Por isso que essa novela todos os anos. Mas aí a União, ou seja, nós, estamos pagando para o barão do agro ter lucro. Isso. Pensa. Aí é a Lei Candir. Aí eu moro ali perto do Bom Futuro, o que der de jatinho ali é uma brincadeira. Sim, e por isso que a prioridade hoje de quem são esses jatinhos? É seu? Não. É do seu pai? Não. É seu? É meu? Não é. É seu? Como é que é o nome da associação? Nanda. Nanda. É seu, Nanda? É seu, gordo? Não é. Exato. Do gordo é. Não, e você vai ver ainda, esses jatinhos são financiados pelo BNDES com juros de 0,02% ao ano. Então por isso que a prioridade... Estou errado? Não. Mas assim, deputado, a gente vê essa discussão há tanto tempo, né? Nada se avança, né? Com relação à Lei Candir, principalmente. O que na prática, o senhor vê algum avanço agora nessa gestão Bolsonaro? Vou dizer, primeiro ponto. Por isso que primeiro o importante é, paga o FEX. Pagou o FEX, os estados receberam, então agora vamos revisar a Lei Candir. Desde o início do ano, a bancada de Mato Grosso, especialmente, deputado Nerigueira, deputado Nelson Barbudo, eu estive junto, deputado Leonardo, a bancada toda, conversando com ele nos disse que após a reforma da Previdência, iria se iniciar o diálogo, primeiro para o pagamento do FEX, então, já que o ministro Paulo Guedes queria remodelar o FEX, a gente poderia também fazer uma revisão da Lei Candir. A gente está conversando, a FDA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, tem feito reuniões periódicas para se discutir isso, pagando o FEX, aí vai ter um momento apropriado para se revisar a Lei Candir, porque se não se revisa a Lei Candir, não paga o FEX, Mato Grosso sai no prejuízo, perdeu 500 milhões. Em 2017, que foi o último ano do pagamento do FEX, já teve o governador Pedro Tax utilizou para pagar custeio da saúde, 13º. E aí? O FEC de 2017 serviu para o governador Pedro Tax pagar custeio da saúde de 13º de servidores. Então não é um problema. Na verdade, nem foi custeio da saúde, parece que foi pago emenda do 10º e para a saúde acabou não indo mesmo. Bom, quem empresa noticia, que eu já verifiquei em vários sites,
é justamente o Conselho de Saúde em 13º, pode até ter sido, mas isso mostra o quê? Que não é um complemento, mas é parte estruturante do orçamento do Estado de Mato Grosso. Claro, agora parece sem dúvida. que queriam tirar... Não, o próprio governador Mauro Mendes já disse que esse dinheiro vai ser orçamento. fundamental para tirar o Mato Grosso então, mas tem que desse tirar, sufoco. O FEX não pode estar no orçamento do governo. Porque não A recebe. Assembleia colocou. Então, eu acho um erro, porque não recebe. E o ano que não recebe faz como? Paga o 0,2, não sei o quê, para os poderes, como o do 10º, sem ter. Não pode ter aquilo como uma arrecadação certa. Não vem. Desse ano já entrou, não? Não, ainda não. Não entrou. Não, mas ano já passado, aliás. Ano passado. O ano passado houve entrou. a garantia do presidente Bolsonaro agora também que não vai entrou. pagar, Quer dizer, o Temer deu calote. Acho que a Dilma deu calote nisso aí vai pagar também. em Eu dezembro. tive inclusive com o Neurilan, que é o presidente da MM, que também está toda semana conosco em Brasília, e ele já nos diz também que em reunião recente, até antes da bancada de Mato Grosso, nós tivemos, mas ainda não havia posicionamento, então ele esteve juntamente com o ministro Paulo Guedes. Garantiu, e a previsão é dezembro o pagamento do FEX. Do referente a 2018. 2018. Vamos aguardar e cobrar. Olha, eu acho muito difícil rever essa lei Candir, porque muita gente no Congresso é do agronegócio. Aí existe isso. Neri Geller, por exemplo, da nossa bancada, é do agro. O cara vai votar Barbudo, contra o bolso dele, Aí é uma luta, barbudo. uma discussão. Eu já sou a favor da revisão. Não tem os Você deputados tem um que são. coisinho também, não tem? Não tem, não. Brincadeira. Não tem. Mas é essa turma que tem Claro. os boizinhos lá A no baixo. bancada ruralista é Não muito vai forte querer na votar Câmara, com a... no Congresso votar Lei Nacional. Candir, É a enfim. discussão, temos que levantar o debate. Existe aí na imprensa uma polêmica enorme envolvendo o governador Mauro Mendes e o prefeito Mauro Mendes. Prefeito Manuel Pinheiro. Prefeito Manuel Pinheiro. É o Nenelzão. Desculpa, E que existe, inclusive, o governador chegou a dizer que o Emanuel mente, que ele deveria trabalhar, e aí o Emanuel agora não está se vitimando, dizendo, não, eu vou poupar, não quero entrar em rota de colisão com o governador. É bem ruim isso, né, para a cidade. Mas assim, eu quero saber, existe na sua avaliação a possibilidade do DEM vir apoiar a reeleição do Emanuel Pinheiro? Eu sei que o senhor fala, não, a gente está discutindo isso, mas enfim, está colocado na mesa. E porque assim, a gente vê muito claramente a intenção do governador de não apoiar a reeleição do prefeito de Cuiabá e de lançar candidato do DEM aqui. Como é que o senhor analisa toda essa polêmica e essa questão toda? A política que eu faço, o modo que eu gosto de fazer, espero também que as pessoas procurem fazer, é se aliarem por projeto político e não deixar de se aliar ou se aliar por picuinha política. Eu acho isso muito pequeno. Agora, se vai apoiar ou não vai, o governador é Mauro Mendes. Se ele está dizendo que não vai, porque eu vou achar que vai. Então tem que se construir um projeto. Mas o senhor já opinou sobre isso na imprensa, né? Não, acho que não. Acho que você está sendo a primeira que me perguntou isso agora. Então, eu acho que não. Que se o governador está dizendo que vai, eu acho que não vai. Agora, se tiver companheiros do DEM que queiram apoiar Manuel Pinheiro, independente da posição oficial da sigla, aí é uma posição de cada um, que é muito possível de acontecer. Pode ser Você que... está falando do Jaime e do Júlio Campos? Também, tem vários outros filiados que não têm mandato. Pode ser que o partido oficialmente esteja aqui, mas os militantes querem ir para o outro lado. Então, isso vai depender muito da própria articulação deles. A preocupação do Manuel Pinheiro é tocar Cuiabá e montar o seu grupo se for para a reeleição. Lá no Palácio falam em Figueiredo. Tem alguns nomes do DEM, né? Em Beto 2-1. Tem tem uma apelo Figueiredo, Mauro Carvalho, Carvalho, Marcelo Padeiro, Fábio Garcia, enfim. Tem alguns nomes. O Padeiro é do estilo Bolsonaro. Se ele vier, talvez ele faça Esse é o estilo, barulho. né? E são nomes legítimos, tem que se colocar, se tem desejo, se tem projeto para Cuiabá, coloque e o povo que decide. Outra questão muito polêmica que Aliás, o senhor... Mato Grosso é o único estado que tem um padeiro na Secretaria de Obras, né? É uma coisa louca. Gente boa, Padeiro, um abraço pra ele. O padeiro. Muito meu amigo. Você tá precisando vir aqui, o Padeiro. Entrevistar o Padeiro é uma delícia, rapaz. Tem que dar murro na mesa, ele dá pra cima, ele dá de Ele dedo. foi meu primeiro chefe. É um barato entrevistar ele. Vai. Com relação ao VLT, também outra polêmica, uma Polêmica? novela. Eu não gosto nem de conversar com ele, porque esse daqui é o maior pé frio do VLT. Esqueçam VLT, não vai ter. Esqueçam. Tô errado? Não. Viu? Depende. Viu? Se eu tivesse errado, eu ia falar, tá! Eu vejo, a gente já discutiu essa questão do VLT, principalmente Deixou em na época boca, cara. de eleição próximo de uma eleição, vem essa discussão novamente, aí os defensores da VLT, não vai ter. os contras, enfim. Não sou contra. Eu vejo uma questão política envolvendo Eu acho muito que não essa rola. questão, aproveitamento político desse tema, mas eu vi que o senhor se manifestou favorável à conclusão do VLT e também há um ruído aí na comunicação entre o governo do estado e a prefeitura com relação ao VLT. Na sua opinião, como é que o senhor defende a conclusão? O senhor acha que é possível
Né? O André já colocou aqui várias vezes, porque não é inviável economicamente para o Estado investir mais um bi para concluir, né, o VLT. Vou dizer uma coisa a vocês. Você conversar com as pessoas na rua, nos municípios do interior da Baixada de Cuiabana que vão viver também a realidade do VLT, você encontra pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Sim, a democracia. E existem pessoas que dizem que são a favor por motivo A, B ou C, outras pessoas que dizem que são contra por motivo A, B ou C. Aí você pergunta, de onde é que você sabe disso? De onde é que você acha isso? Ninguém tem fundamentação, porque ninguém sabe o que está escondido nessa caixa preta. Ninguém sabe de verdade quanto foi investido. Ninguém sabe até que ponto foi judicializado. A opinião pública não sabe de verdade quanto é que vai gastar para você terminar o VLT. Ninguém sabe de verdade o que é que vai fazer para terminar o VLT. O diálogo e o debate sobre isso hoje está num puro achismo. Porque há pouca transparência. Hoje não, sempre, né? Sempre, é verdade, sempre. O ex-governador Silval Barbosa, que é do partido do prefeito de Cuiabá, Manuel Pinheiro, fez o VLT sem projeto. Não tinha nem projeto, começou errado lá atrás. Né? Então, todos aqueles problemas... E houve um erro dos prefeitos da época também. Vale ressaltar que o Mauro Mendes era prefeito. Né? Então, de se permitir que houvesse essas obras na cidade, do governo do estado, sem o projeto, sem acompanhar o que estava acontecendo. Eu não tenho recibo aqui para defender o governador Mauro Mendes, mas eu lembro... Eu avisei, esse trem não vai andar. Não mas eu me lembro que ele cobrou isso na época do 2013, lembra? Não vai andar, não andou. E aí veio o governo Pedro Táxi, também ficou estacionada essa questão. Então, e não avançou e ninguém cobrou. Emanuel também não cobrou. Emanuel, Lucimar, os prefeitos que estavam no exercício na gestão do Pedro Táxi, eu não vi ninguém cobrando como estou cobrando agora. Deixa eu concluir só o raciocínio. Então veja, ninguém sabe o que está acontecendo de verdade. E por mais que eu queira, vocês queiram, a Câmara queira, não sai se o governo do estado não quiser. Nos últimos 4 anos, o governador Pedro Táxi optou por uma outra atuação. Ele quis procurar quem tinha feito errado e não se preocupou em tocar para frente. Então depende muito da vontade política do governo do estado. Agora, nas audiências públicas que eu tive, conversando com os técnicos que eu tive, inclusive em breve vou estar destacando uma atuação nesse sentido, não vou adiantar agora, mas vamos oficializar. O que os vários técnicos já me afirmaram, mostraram, e eu quero depois disponibilizar isso para a imprensa, que sai mais barato. Isso é difícil de acreditar, mas tem essa explicação técnica, econômica para isso. Sai mais caro hoje começar o BRT do zero do que terminar o VLT. E se você falar isso para o senso comum, as pessoas acham que é o contrário. Já gastamos tanto, vamos colocar mais dinheiro nisso, vamos trocar. Outros já acham, realmente já gastamos tanto, agora tem que terminar. Mas ninguém sabe quanto que tem que terminar, de onde que vai vir o dinheiro. Ninguém sabe, pouca gente sabe que já há um financiamento de 200 milhões. Como vai ser a operacionalização disso? Já tem separado esse dinheiro. Exatamente. Outra preocupação que a questão é, como é que vai ser operado isso? Quanto vai custar a passagem? Porque a gente tem inviável, que eu falo transporte. A gente tem um transporte público em Cuiabá e no estado todo, em Vargas da Grande, muito ruim. É minha opinião, falta vontade política. O municipal já foi feito. Os técnicos que já fizeram vistorias, foram junto com os vereadores recentemente de Cuiabá, Vargas da Grande vistoriar, disseram que os trilhos, os vagões estão em ótimas condições técnicas, que estão sendo... Está havendo manutenção periódica. Quantos milhões gasta? Mais de 1 milhão. Obra parada, obra cara, está sendo feita manutenção. Outra questão, o financiamento que há já no governo federal, a vontade do governo federal de poder auxiliar nesse sentido, a bancada federal de Mato Grosso, que até agora o governador não chamou, a gente está no aguardo, porque a gente tem as emendas de bancada que também podemos utilizar, temos que avaliar. Então eu acho que a palavra-chave nesse momento, até para que a população possa entender o que está acontecendo, é transparência. E para terminar o VLT, a gente pode fazer a pressão que for. O que vai contar é a vontade política do governo do estado. Se quer ou não quer fazer. Aí é o dinheiro, né? Se quer ou não quer fazer. Dinheiro porque a gente não tem, tá escalonando até salário e vai ter dinheiro para concluir o VLT. Eu fico muita forma de fazer, ao meu ver. Preocupada com isso. Idiotamente falando, né? Porque eu sou burro leigo nesse assunto. Uma parceria público-privada. É o caminho ideal, é o que eu penso também. Talvez o único. O governo não põe um centavo, a prefeitura não põe um e centavo. Quem entrega para a iniciativa privada, façam e toquem. Acabou. E é o que os técnicos sugerem. Nesse sentido, uma PPP, parceria público-privada, utilizando esse financiamento com o governo federal. A bancada federal, se precisar, está à disposição para ajudar. Então, é uma conjuntura de forças políticas. Já se colocou à disposição para resolver, para ajudar. A preocupação, que na audiência a imprensa me perguntou. Nós já estamos aí no 8º, nós estamos no 9º mês do ano. Daqui a pouco, para a gente começar a mexer com isso, acabou o mandato. Mas eu só vamos ser justos aqui, porque estava judicializada essa questão do VLT também, né? Exatamente. Porque a obra ficou parada um bom tempo por uma questão judicial. Só pra gente repor aqui. Mas isso aí também temos que a gente mexer nisso. É uma questão que temos que
Temos que mexer, há muitos interesses aí, quem sabe obscuros nessa questão do VLT, mas a gente tem que jogar luz sobre essa situação. Tem mais obscuridade do que qualquer outra coisa, né? Enfim, bom pra você, né, cara? Foi bom pra você. Então tá bom pra você, dona Nanda? Tá ótimo. Então tá bom, ela já tá Quase em uma hora pé. já. Eu não entendo que ela Não, fica acho em que pé, quase as uma duas hora. assessoras, só tem cadeira, ela fica em pé, rapaz. Ela gosta de sofrer. Presta atenção. Você proíbe ela de sentar lá no... Ele obriga em pé. Obriga. Tem café aí, toma café lá no gabinete, não tem? Não tem lá no gabinete, não dá Tem cafezinho? cappuccino lá. Você pode dar sua visita lá. Eu vou lá. Tá vendo? Aqui Aliás, não falando tem em Eu vou te cappuccino, fazer uma entrevista Aqui lá. não falando em tem cappuccino, eu vou te dar uma caneca aqui do programa que você não tem. Seu Não pai tem tem, mesmo. você não tem, vou te dar uma caneca do Obrigado, programa. obrigado, agradeço. Presente da Estará Tubarão no nosso Esportes. gabinete, agradeço. Para os Tubarão nossos Esportes. entrevistados, isso. Ok. Um abraço aí pro Adriano. Agradeço pra ao Tubarão todo também. mundo da Obrigado. Tubarão. Presente para você, coloca lá no seu gabinete em Brasília. Eu vou lá, eu quero ver essa caneca. Mas tá lá, pode certeza. Tomar um cappuccino nela lá. Pode tá bom? certeza. Obrigado, Ana Cara. Nanda, obrigada. Tchau, Nanda. Tchau. Como é que é teu nome, minha querida? Como? Morgana. Morgana e Nanda. Que dupla, hein, bicho? Tá vendo? Né? Fique preparado. Danielzinho. Posso obrigado, fazer as irmão. considerações? Pode, deve. Então, olhando para a câmera aqui, Olha pra câmera da verdade. Primeiro eu quero ali. Você vê que ele tá super, né, midiático. quero Tá. agradecer aos companheiros aqui do Conexão Poder pela oportunidade de prestar contas do meu mandato. Como disse no início do programa, fui eleito deputado mais jovem da história de Mato Grosso, mas não quero ser lembrado por isso. Quero ser lembrado pela minha atuação, pelos meus projetos, pela minha capacidade de ajudar a melhorar a vida das pessoas que vivem em Mato Grosso. Tenho plena consciência que ser mais jovem não muda a vida de ninguém, nem para melhor nem para pior. Então quero me dedicar ao máximo. Fico agradecido a vocês da imprensa por me darem essa oportunidade. Pode ter certeza que toda a minha energia, toda a minha dedicação, toda a minha juventude está 100% direcionada para o estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Obrigado também pela sua atenção. Deus abençoe a todos. Tá certo, gente. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E